Boas pessoal, hoje trago aqui mais um unboxing e review de uma caixa, a Lian Li 3 na versão ARGB, porque tem ventoinhas RGB à frente. Esta é uma caixa que tem sido considerada como uma das melhores caixas do mercado a nível de ventilação e até a nível de funcionalidades e tamanho para poderem colocar todo o vosso hardware dentro desta caixa. Esta é uma caixa muito boa que vai servir para a minha próxima build e a minha caixa pessoal. Aproveito aqui também para pedir para subscreverem o canal e ativarem aí o sininho das notificações para assim receberem as notificações de quando eu lanço os meus vídeos, para que o canal cresça e assim eu consiga trazer conteúdo mais interessante ainda ao canal. Aqui na caixa o I/O frontal é constituído por dois botões que vão controlar o RGB, é um botão para controlar a cor e um botão para controlar o modo, e se comprarem a versão sem RGB, não vão ter estes dois botões. Depois temos aqui um jack combinado de microfone e auscultadores, o botão Reset, o botão Power, duas portas USB 3.0 e uma porta USB-C 3.2 Gen 2 de 10 GB, que é uma porta que começa a ser cada vez mais importante e que neste momento, para quem compra uma caixa, penso que seja essencial, pelo menos para mim é. Este I/O frontal pode ser também colocado em baixo, caso vocês tenham a vossa caixa por baixo de uma secretária ou até por cima, conforme preferirem, dá para colocarem o I/O para ser mais fácil vocês acederem a estas portas. Depois aqui à frente nós vamos ter três ventoinhas de 140 mm addressable RGB, que têm uma velocidade de mais ou menos 1600 rotações por minuto e uma ventoinha de 140 mm atrás, que não é RGB e que tem uma velocidade de mais ou menos 1800 rotações por minuto. Tem um pouco mais de velocidade e as características também são um bocadinho melhores. Aqui eu preferia que tivessem colocado uma ventoinha iguais às da frente RGB e assim nós escolhíamos se tínhamos de ter o RGB ligado ou não. Depois aqui o painel lateral, que é em vidro temperado, é muito fácil ser removido, basta abri-lo, aqui com a parte da frente, com estas abas metálicas que nós temos aqui à frente, e deslocá-lo para cima para o retirar. A outra lateral é a mesma coisa, abrimos aqui com a aba frontal e retiramos a lateral de vidro temperado da mesma forma. Depois aqui, a nível de medidas, nós vamos ter aqui uma caixa que mede 23.8 cm de profundidade, ou aqui de largura, por 52.6 de comprimento, por 52.3 de altura. A nível de capacidade para colocarmos hardware relativamente às placas gráficas, vamos ter aqui capacidade para colocar uma placa gráfica com um tamanho de 43.5 cm e um cooler com uma altura de 17.7 cm. É tamanho suficiente para nós colocarmos aqui qualquer tipo de hardware. E a nível de fontes, nós podemos colocar aqui uma fonte com 22 cm, mas se retirarmos aqui os suportes dos discos 3.5 como eu retirei, podemos colocar uma fonte do tamanho até que quisermos, mas eu penso que não há maior do que 22 cm. Depois aqui na parte da frente, para retirarmos esta parte frontal é muito fácil. Pressionamos aqui e ela sai. Temos uma frente mesh com as abas metálicas que vão fazer com que se abra a caixa. Tem aqui um pequeno mecanismo. Quando abrimos aqui as abas, ele empurra as laterais de vidro temperado. Temos aqui então as três ventoinhas e aqui estão montadas num suporte que pode ser retirado e colocado em 4 posições diferentes, por forma a nós obtermos mais espaço interior ou conseguirmos colocar aqui as ventoinhas por fora ou mesmo o radiador aqui por fora. E a nível traseiro, temos aqui vários painéis que nos permitem esconder os cabos e assim é mais fácil arrumar os cabos sem se verem. Nós podemos retirar estes painéis, é só abrir e deslizar para cima, sai tudo facilmente. Este aqui também é só abrir e retirar e podemos ter aqui os cabos um bocado desarrumados que não há problema. A nível de pontos de fixação, aqui deste lado vamos ter duas fitas de velcro e um ponto para nós colocarmos uma abraçadeira, se pretendermos. Temos outra fita de velcro aqui e outra aqui também,
para passarmos os nossos cabos, outra aqui e estas 3 grandes com várias zonas de arrumação, onde podemos fazer passar os nossos cabos aqui, mantê-los todos arrumados e bem escondidos. Em relação aqui aos painéis para taparmos os cabos, vocês só têm que ter aqui cuidado com o cabo de ATX 24 pinos, que é muito grosso, e vocês têm que o arrumar aqui direitinho, porque senão ele vai interferir com um dos painéis e não vai permitir que ele feche magneticamente aqui e fica um bocadinho de fora. Depois aqui por baixo temos mais um painel em mesh que podemos retirar só após tirarmos a parte frontal, mas depois sai facilmente, e onde podemos colocar aqui mais 3 discos de 2.5 polegadas que vêm com um suporte incluído, que eu aqui retirei. Do outro lado, a mesma coisa, também podemos retirar este painel. E mais uma vez, estes painéis só saem depois de retirarmos a parte frontal em mesh. Temos aqui mais um painel removível em cima, é só desapertarmos um parafuso e retiramos o painel. Também em mesh, tudo sem filtros. Há um kit de filtros opcional que se pode comprar para esta caixa, que é constituído por 3 filtros, e assim protegemos melhor a caixa, mas também vamos prejudicar o airflow. E também aqui um painel removível, que basta desapertar estes 2 parafusos aqui de cima, e onde podemos colocar um radiador de 420mm, 360, 280 ou 240, e também 4 ventoinhas de 120 ou de 140, se assim quisermos. À frente ele também pode levar as mesmas medidas. Tenham atenção que com o radiador à frente vamos diminuir aqui um pouco o comprimento das placas gráficas, conforme a medida do radiador, mas também podemos aqui, como eu já disse, retirar este painel e colocá-lo de outra forma para não retirar tanto espaço no interior. E em baixo também podemos colocar um radiador de 360mm ou, em alternativa, até 3 ventoinhas de 120mm se quiserem, para aumentar também aqui o airflow desta caixa. E neste caso eu aconselho mesmo a retirarem o suporte de discos do outro lado, por forma a estes painéis laterais, que são em mesh, terem um bom airflow e permitirem uma boa entrada de ar para estas ventoinhas. Nesta zona também podemos colocar, em vez das ventoinhas, 3 discos de 2.5 polegadas, mais os 3 que temos no painel traseiro, mais estes 2 que temos aqui, o que dá um total de 8 discos de 2.5 polegadas que podemos colocar nesta caixa, mais os 2 suportes para 4 discos de 3.5 polegadas ou 4 discos de 2.5 polegadas, o que dá aqui umas possibilidades de montarmos aqui montes de hardware, e é uma caixa mesmo muito completa. Vamos agora proceder à montagem destes painéis todos outra vez. E agora vamos aqui tirar os plásticos. Agora a outra lateral e vamos retirar também os plásticos. E está feito. Isto foi mesmo muito satisfatório. E por fim, colocamos aqui o painel no topo. E temos aqui a nossa caixa já pronta para utilizar. A nível de montagem eu não tive qualquer problema. Esta caixa é espetacular, com pequenos pormenores de qualidade de vida muito bons. E temos aqui o radiador de 360mm por cima, que foi muito fácil de montar, porque este painel da frente sai fora e nós conseguimos montar tudo cá fora e depois é só colocarmos. Isto facilita muito, tanto na montagem como em todas as ligações, porque temos aqui espaço para meter as nossas mãos e fazer as ligações todas e arrumar os cabos também. Aqui a placa gráfica, pelos padrões antigos, também era das maiores, é uma placa gráfica de 32 cm de comprimento. Estas novas RTX 4090 podem ir até 40 cm, o que mesmo assim vai permitir fazer a montagem nesta caixa, mas por exemplo a outra caixa que eu fiz a review, que também deixa aqui o cartão, a Coolink Observatory Y-Mesh, já não iria ser possível nós montarmos a placa gráfica RTX 4090 lá. Aqui é possível, sem qualquer problema. Então nós temos um cooler de 300
360mm no topo, que coube sem qualquer problema. Em relação às temperaturas, esta caixa tem umas temperaturas muito parecidas com a Liam Li Lancool 2 Mesh, que eu tinha anteriormente, e quer dizer, já que essa caixa estava perto do topo a nível de prestações de temperaturas, esta também vai estar. Há uma diferença de 1 grau favorável a esta caixa, mas eu considero que isso seja margem de erro, lá porque o vento soprou de outra maneira, esta caixa obteve menos 1 grau, mas ainda assim as prestações são muito parecidas e como a outra tinha um grande airflow já, esta caixa também o vai ter, o que também não vai ser um problema para vocês. Resumindo, montagem super fácil, com muito boas características, muito boa performance, preço um pouco alto, mas dado às características que esta caixa tem, não está desajustado. Esta caixa custa na ordem dos 169 €. Existe a versão preta e a versão branca, em RGB e sem RGB, e há uma diferença de 10 € da caixa branca para esta, em que a caixa branca é um pouco mais cara. De resto, só tenho a dizer que é nesta caixa que eu vou montar o meu sistema AM5. Estou mortinho para que chegue o hardware, para depois fazer as reviews da motherboard, do processador, da memória, de tudo. Pessoal, já sabem como é. Se tiverem alguma dúvida ou precisarem de algum esclarecimento, podem colocar aí nos comentários que eu vou estar sempre pronto a ajudar-vos. E gostem, comentem e subscrevam o canal e até breve.